Muito bem, estamos começando mais uma edição do Pod Campo, o podcast para o agro, uma edição especial, 9ª edição do ciclo de palestras técnicas do Sindicato Rural de Tapes e Sentinela do Sul. Primeiramente, já queremos agradecer aqui o nosso presidente Bruno, que hoje forneceu para nós aí a sala dele, né, para que a gente possa fazer esse podcast. Esse podcast também, ele só é possível, né, porque nós temos aqui o patrocínio da Stara Pioneira, que está patrocinando aqui essa edição especial do Pod Campo. E o nosso convidado hoje, então, nós temos nosso presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes. Domingos, uma das coisas interessantes sobre o Pod Campo é que eu não apresento o convidado. É o convidado que se apresenta. Porque daqui a pouco eu falo que ele fez alguma coisa ou foi alguma coisa que ele não quer mencionar para o pessoal, né? Então eu deixo aí o próprio convidado se apresentar. Então, Domingos, a câmera e o microfone são teus. Obrigado, uma satisfação nós estarmos essa noite maravilhosa aqui em Tapes, a convite do presidente Bruno, e poder fazer aqui o Pod Campo, né, falar um pouco da nossa pessoa e também da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. De formação, sou engenheiro agrônomo, produtor rural, com atividade familiar no município de Mostardas e Palmares, né, que temos uma atividade institucional desde 1997, junto ao Sindicato Rural de Mostardas, depois na Federação, e hoje estamos na presidência da Federação, o que muito me honra por poder representar os produtores rurais do Estado do Rio Grande do Sul, mas também me enche de responsabilidade para poder suprir de informações e também as necessidades que o produtor rural traz ao sindicato, que vai chegar lá na nossa federação para solucionar os seus problemas. Então, muito feliz nós estarmos essa noite aqui nesse ciclo de técnico para falar um pouco da ação da federação, e o nosso objetivo hoje aqui também trazer informações do extra-porteiro, porque o produtor rural é extremamente eficiente, Igor, dentro das suas porteiras, né, com uma máxima eficiência técnica, mas às vezes nós falhamos um pouco na comunicação e também nas nossas ações fora das porteiras. Por isso que a minha ideia hoje é trazer um pouco do sistema Farsul, né, que é alicerçado nos seus sindicatos e que é comandado e alinhado com a nossa confederação em Brasília, mas também a visão que o mundo tem do agro gaúcho e brasileiro como informação, trazendo novidades aos nossos produtores de Tapes e da região, para mostrar itens que podem ser, num futuro breve, que poderão mudar a nossa forma de atuar produtiva e, principalmente, não sendo só unicamente produtor de alimentos, mas também produtor de energia. Com isso, estamos muito felizes de estar aqui contigo, com o presidente Bruno, para desfrutar dessa bela noite na bela cidade de Tapes. Presidente, já vamos começar então abrindo com um assunto importantíssimo. Eu queria que o presidente falasse para os produtores aqui da nossa região, hoje, quais são assim as principais preocupações da Farsul com relação ao agronegócio da nossa região? Em que frentes vocês estão lutando atualmente? Nós não vimos ainda a parte fácil da Federação da Agricultura, Igor, porque estamos em diversas frentes trabalhando, mas alguns focos são mira desta entidade. Essa Farsul que faz o ano que vem 100 anos, alicerçada em alguns princípios que são itens que nós não negociamos. Primeiro de todos, o direito de propriedade. Isso é o item que nós não negociamos nunca, porque é a razão de ser da família rural, é o lugar onde ela trabalha, onde ela vive, é onde ela faz crescer a sua família. E temos itens como Estado mínimo, livre iniciativa, meritocracia, né, a luta contra todo esse sistema hoje que reina no nosso país e que nós precisamos modificar. Estamos muito focados na questão de colocar novamente o produtor rural com cadastro junto às instituições financeiras e privadas para que possa acessar o crédito, seja crédito através de permutas, com barter, seja buscando CPRs ou recursos para custeio e investimento, mas, infelizmente, nós temos muitos dos nossos colegas produtores
em extrema dificuldade, desde a agricultura familiar, passando pelo médio e chegando à agricultura empresarial, em razão das questões climáticas, né? Porque desde 2019 nós tivemos 4 secas muito severas e 2 enchentes, e a principal em 24. E isso tirou da nossa produção mais de 45 milhões de toneladas de grãos. E isso reflete diretamente no bolso do produtor rural e no PIB gaúcho. Então, este é um item que está muito focado. Outro item é a comunicação com a cidade. Nós, por muito tempo, produtores rurais, negligenciamos a ação de comunicação assertiva fora das nossas porteiras. E, com isso, deixamos quem manipulava a pauta, principalmente ambiental, fundiária e tecnológica, principalmente no que se refere à transgenia, denegriu a imagem do produtor rural, fazendo que, em especial, as crianças e jovens do meio urbano tivessem uma imagem errada da essência do que é ser produtor rural. Dessa forma, essa aproximação à cidade é um item que é o nosso norte, tanto é que vocês devem estar observando em qualquer evento hoje no estado do Rio Grande do Sul, há um membro da Federação da Agricultura para marcar posição e dizer as verdades de como como nós trabalhamos e principalmente na defesa do agro gaúcho. E, sem sombra de dúvida, a representação institucional sob o ponto de vista legislativo, do executivo e dos órgãos de controle. A Farsul deixou de ser, já nas gestões do presidente Esperoto, presidente Gedião, ela deixou de ser reativa para passar a ser propositiva. Porque antes os problemas chegavam ao produtor rural e aí que nós iríamos tomar atitudes. Hoje nós nos antecipamos porque facilita a resolução, o problema é menor, mas principalmente por posicionar, marcar aquilo que é mais importante hoje no estado e no país, que é a produção agro-silvopastoril. E isso precisa ser marcado posição, marcado institucionalmente as nossas atitudes e falas, defendendo e posicionando aquilo que move este país, que move este estado, que é o agronegócio. Dessa forma, temos uma participação institucional focada na questão de captação de crédito, imagem do produtor rural e capacitação. Aí o nosso braço tecnológico, que é o Senar RS, que tem a função, né, de levar tecnologia, de levar conhecimento, de levar gestão e também fazer uma aproximação com as demais entidades para formar novas lideranças. Porque nós precisamos multiplicar o número de produtores rurais, sejam elas meninas ou meninos, mas que tenham o DNA do campo e fazer com que haja um crescimento efetivo da essência e do discurso de valorização do produtor rural. Então, são essas as principais atitudes do nosso sistema Farsul e principalmente na representatividade do produtor e da produtora rural. Bruno, o presidente citou vários fatores aqui, né, presidente? Será que o sindicato ele também tem percebido, tem essa mesma visão da Farsul? E eu queria saber do presidente como é que o sindicato tem se posicionado diante desses desafios. Igor, primeiro eu quero te agradecer por vir realizar esse podcast aqui na nossa casa, dentro do Sindicato Rural. Ao Domingos, por estar aqui conosco, que ter o Domingos aqui dentro talvez seja uma demonstração do sucesso que está o nosso evento anual. Uma liderança do porte do Domingos, é um cara que engrandece qualquer lugar que ele tiver, o evento vai ser grande. Então, obrigado, Domingos. E o Sindicato Rural de TAPS, ele sempre foi conhecido e reconhecido pelas batalhas que enfrentou. Talvez em algum momento ele tenha virado de costas para as entidades porque se posicionava de forma muito áspera, mas que nessa defesa sempre deu a sua contribuição. E eu enxergo que a nossa entidade ela tem um papel muito importante de representar o produtor e de demonstrar para ele o caminho que se pode ter tomado para ter as melhores decisões nos seus negócios.
Então, pensamos que vamos seguir com as nossas orientações da entidade maior que é a Farsul, que não é por nada que está cumprindo seus 100 anos, é porque realmente tem um suporte para isso, e estamos contentes de estar aqui junto nesse enfrentamento. Muito importante a atividade que os sindicatos desempenham, né, presidente? Agora, uma coisa também, presidente, agora estou com 2 aqui, um cada lado, para a gente se articular aqui. Presidente Domingos, o presidente assumiu a presidência, né, falando em colocar novamente o produtor no centro das decisões, né? Esse sempre foi uma das metas aí do presidente. Como é que o presidente tem conseguido colocar essa atitude em prática? Primeiro, respondendo e agradecendo as palavras muito generosas do Bruno, a satisfação é nossa e a honra é nossa de estar aqui em Tapes, porque este é um município da mais alta representatividade, história dentro do agro gaúcho e, repito, a satisfação de estar aqui compartilhando conhecimento e trocando experiência é muito da nossa gestão, da nossa pessoa em estar aqui. O sindicato ele precisa cada vez mais trazer os anseios. Essa é a verdade, essa é a razão de ser da federação e da confederação, é atender os anseios da base. Porque quem manda na Federação da Agricultura é o nosso colegiado, composto dos nossos 136 sindicatos, que lá estão representados pelos seus delegados representantes, em geral os seus presidentes, para trazer os anseios e as necessidades da base. Aquilo que o produtor rural sente lá no último rincão de qualquer município, seja ele titular do sindicato ou uma extensão de base, mas trazendo essas necessidades. E isso é a função preponderante da Federação da Agricultura, ela atender às demandas que vêm do produtor rural e da produtora rural. E é nesse sentido, Igor, que trabalhamos todos os dias construindo pautas, porque somos produtores lá na federação iguais aos produtores que estão no campo, ou seja, com os mesmos sonhos, com os mesmos gargalos, as mesmas frustrações. Por isso, nós temos a pretensão de bem representá-los, de trazer todas as informações adequadas, porque por muitas vezes nós vemos meias verdades ou inverdades sendo levadas ao setor produtivo e cabe a nós identificar essas pautas que são tendenciosas ou que são benéficas para o produtor e bem representá-los trazendo soluções. Ou se não trazemos soluções, mas pelo menos encaminhamentos para ter meias atitudes que possam trazer um resultado para o seu dia a dia. E é nesse sentido que nós estamos sempre nos atualizando, trazendo o melhor do conteúdo técnico. Eu posso afirmar, sem falsa modéstia, que a Federação da Agricultura hoje tem os melhores quadros na área de economia, na área trabalhista, sob o ponto de vista convenção coletivas, na área ambiental, na área jurídica com finalística rural, e isso muito nos conforta, porque é o que nós precisamos, que é a atividade fim da federação, ou seja, subsidiar o nosso produtor de boas informações para que ele tome as suas decisões ao seu porte, à sua estrutura fundiária, à sua atividade, mas sim calcado em informações que possam lhe dar um norte real do que está acontecendo, seja uma notícia ruim ou sejam notícias boas. E é o compromisso da nossa entidade. E aí, Bruno, obrigado, presidente, pela resposta. A gente começa a ver também uma certa transição no comportamento até do próprio sindicato rural também, né? Porque tu muito bem colocou que o Sindicato Rural de Tapes e Sentinela sempre foi um sindicato muito aguerrido, sempre com força nas demandas e nas pautas a qual defende, né? Mas a gente está vendo que hoje em dia, quanto mais o tempo passa, né, presidente Domingos, está cada vez mais importante a articulação política
do que efetivamente uma manifestação ruidosa, né? E a gente tem visto o Sindicato Rural de Tapes Sentinela também indo nesse mesmo viés, seguindo, evidentemente, a Farsul. Eu estou certo ou estou errado, Bruno? Como é que está essa questão aí? Defender, como é que está as atuações do sindicato na defesa dos interesses do produtor rural aqui da nossa região? Igor, nós estamos geograficamente localizados onde todas as revoluções do estado do Rio Grande do Sul passaram. É verdade. Então está no nosso DNA a guerra e a batalha. E como muito bem disse o Domingos, as defesas do interesse do produtor, elas têm que passar por uma certa peneira. Porque em época de interesses, principalmente interesses políticos, a bravata e a gritaria aparecem. Mas a defesa técnica, a defesa consciente, essa muito poucas pessoas conseguem fazer. Porque tu apresentar um resultado baseado em ilusões não é um resultado. Agora, quando tu apresenta um resultado coerente, em que tu pense no bem comum, que tu pense no lado real da situação, isso é importantíssimo. E nós temos uma entidade como a Farsul, completando 100 anos, isso se consolidou, esses últimos 100 anos se consolidaram de defesas que talvez não sejam o sonho, a ilusão ideal do produtor, mas sejam soluções que realmente são possíveis dentro de uma sociedade. Isso é importantíssimo. E esse é o papel que nosso sindicato procura sempre trazer para os produtores. Trazer soluções que possam ser concretizadas, não bravatas para manter vazias e para manter interesses. E Bruno, não há dúvida, e Igor, por mais representativo que um produtor seja no seu CPF ou no seu CNPJ, ninguém tem a representatividade do que uma entidade. Porque as câmaras técnicas, os conselhos estaduais, municipais e federais, aonde se resolve, quem tem assento são as entidades, né? Composta, por óbvio, por CPFs e CNPJs de produtores rurais. Mas quem vai lá votar, apresentar as demandas, apresentar os anseios e dizer não ou sim, são as entidades. Por isso que cada vez mais nós precisamos fortalecer a quem nos representa. E nós temos inúmeras representações, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas no país. Cada uma com as suas características, com as suas individualidades. O que nós precisamos é fazer esse associativismo para ter um coletivo de opiniões que olham numa mesma direção. Por isso, a importância das entidades. E elas nascem no núcleo básico, que são os municípios, representados pelos nossos sindicatos, vão até a capital do estado pela federação e lá, sim, de forma institucional, vamos ao legislativo quando é questão de legislação, vamos ao executivo quando é questão de execução, vamos aos órgãos de controle, e isso é extremamente importante, porque hoje nós vamos até o Ministério Público apresentar as nossas demandas e principalmente as nossas defesas, as nossas teorias calcadas em ciência, tecnologia e verdade. Então, esta representatividade que o produtor rural ele tem que ter, primeiro, confiança, acreditar que está sendo representado. E isso parte da nossa função de demonstrar, comunicar muito bem o que está sendo feito, mas principalmente trazer uma política de resultado. Claro, nem sempre nós temos a caneta que define, mas nós podemos ter a voz que clama pelos interesses do produtor rural. Jamais, e o Bruno foi muito preciso, nós não podemos vender cadeira no céu nem ilusões. Nós temos que vender muito trabalho e principalmente muita dedicação para que os anseios do setor produtivo seja comunicado à sociedade, seja em que a área do segmento ela esteja em pauta naquele momento para posicionar aquelas pessoas que são responsáveis por mais de 42% do PIB gaúcho e mais da metade do resultado da balança comercial. Ou seja, o Brasil hoje é um país exportador líquido com resultado
graças ao agro. E isso nós precisamos cada vez mais mostrar ao mundo. Presidente, agora o presidente fala uma coisa também muito importante, né? Essa liberdade para circular em Brasília, circular entre os poderes, né? Defendendo aí os interesses do nosso produtor, não só da nossa região, mas de todo o estado. Isso levanta uma questão, que é ninguém joga sozinho, né? E eu queria saber do presidente, aí a Farsul vai com seus representantes, vai com toda a sua representatividade que o presidente já descreveu aqui para nós, mas e como é que está o retorno, não só do governo federal, mas também do governo estadual, as demandas propostas aí pela Farsul? Igor, sem sombra de dúvida, várias cabeças pensam melhor que uma. E este foi, para mim, na minha opinião pessoal, Domingos, foi o maior legado da gestão do presidente Gedeão Pereira, nosso atual vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura. Ele permitiu que pessoas, produtores rurais ao seu redor, desabrochassem. Ou seja, ele deu espaço para que cada um, dentro da sua expertise, ou seja, da sua especialidade, pudesse mostrar. Porque o Igor pode ser muito melhor em comunicação, o Bruno muito melhor na parte econômica, o Domingos melhor na área ambiental. Agora, no momento que nós unimos forças, nós conseguimos ter um resultado superior. Por isso que ninguém faz nada sozinho. E a federação é um grande time. Hoje, muito focado, todos com o DNA do campo, mas principalmente com a responsabilidade, com a verdade, com a ciência e principalmente com a vontade de trabalhar muito para a construção de soluções e caminhos para o setor produtivo. Então, essa é a nossa obrigação, esse é o nosso caminho e principalmente essa é a gestão que a Federação da Agricultura segue nessa nossa gestão, essa direção, para ocupar esses espaços que estão em todos os itens da sociedade, todos os segmentos, conforme comentei. Agora, as respostas nem sempre são o que nós queremos, porque temos muitas matizes hoje comandando o nosso país, um governo federal um pouco avesso ao setor produtivo, que tem uma visão de um Estado inchado, de um assistencialismo que nos preocupa porque dificulta, não estimula o trabalho e sim estimula a que as pessoas tenham uma complacência, que esperem do governo solução e não vão atrás de trabalho nesse sentido. Então, a nível tanto federal quanto estadual, municipal, nós temos diferenças, mas que precisamos fortemente sempre estar em diálogo. Ninguém na história do mundo cresceu brigando. As pessoas ficaram para a história articulando, construindo pautas coletivas, com posicionamentos firmes, por óbvio, defendendo, mas articulando soluções. E essa é a função da federação na sua história. Falar com os diferentes para buscar soluções para os nossos semelhantes. Este tem sido o nosso norte, com muita dificuldade, sim, junto ao governo federal, tendo itens muito positivos, como o direito de propriedade, como a diminuição das obrigações e da pauta de comando e controle na área ambiental, sob o ponto de vista estadual. Às vezes discordamos algumas áreas da área social por estimular demais o assistencialismo em detrimento da meritocracia, mas temos um bom relacionamento e a federação tem sido valorizada e o setor produtivo tem sido valorizado pelo governo do Estado. Entretanto, como todos nós sabemos, e por isso a luta posicionada do setor produtivo da nossa federação em cima da meritocracia, do Estado mínimo e da consolidação sempre do direito de propriedade. Presidente, eu tenho acompanhado o cotidiano da Farsul e já percebi que vocês abriram as portas da entidade já para os candidatos a governador aqui do nosso estado, né? Quais as principais demandas que vocês têm levado para cada candidato? São sempre as mesmas ou algum especial? Vocês estão levando alguma coisa especial? Como é que estão os diálogos aí com os próximos, com os atuais, né, candidatos a governador aqui do nosso estado?
Dos 4 principais candidatos hoje em pesquisa, e não quero botar ordem de preferência nem ordem de relevância, porque eu penso que qualquer candidato que tenha o seu nome homologado por qualquer partido merece o nosso respeito. Entretanto, existem as pesquisas que indicam uma opinião da sociedade gaúcha. Então, dos 4 candidatos, já tivemos a visita de 3 deles, o candidato Maranata, o candidato Zucco e o candidato Gabriel Souza. E teremos na semana que vem a ida da deputada Juliana Brizola. Presidente, não precisa expor a sua opinião sobre o candidato. Eu só quero saber assim, as principais demandas, né? O que a Farsul tem mencionado com cada um, né? Não temos nenhum cestro em nos posicionar, porque esta entidade jamais, Igor, não se posicionou frente a qualquer situação. E nós sim, como você perguntou, falamos, primeiro item, o direito de propriedade. Perguntamos claramente aos candidatos, havendo uma invasão, qual é que vai ser a sua atitude em 24 horas? Essa pergunta foi feita. Foi feita para todos e tivemos resposta positiva da retirada, como acontece hoje no estado do Rio Grande do Sul, que em até 24 horas o esbulho é revogado, ou seja, os invasores são retirados das áreas invadidas. Isso acontece hoje no estado do Rio Grande do Sul, uma combinação muito forte do governo do estado com a Farsul alicerçada nos órgãos de segurança, e nós temos tido pleno êxito. Este é o item básico. Aí depois nós trazemos os gargalos ambientais, qual é que vai ser a sua função, a valorização do setor produtivo, trazemos as questões econômicas, a valorização, o fomento das atividades produtivas, qual é a visão de investimento e tecnologia deste candidato, qual é a sua atuação sob o ponto de vista jurídico frente aos desafios que o governo federal apresenta em algumas dificuldades, principalmente na questão de seguro agrícola, na questão de custeio, na questão de investimentos para o setor, na questão de funding, ou seja, recursos, né, e a gestão sanitária da questão pecuária. Ou seja, nós apresentamos todas as demandas do arcabouço político, social e econômico da federação, alinhada com o nosso setor produtivo. E apresentando principalmente os nossos gargalos e aquilo que é inegociável para o setor produtivo, como o direito de propriedade, que eu repito aqui para ti. Então tem sido uma conversa muito franca. A Farsul não se posiciona sob o ponto de vista partidário, mas sob o ponto de vista de princípios, ela define os seus pontos e exige que o nosso candidato esteja alinhado para que nós possamos orientar aos nossos sindicatos, aos nossos produtores, para que sigam este alinhamento que, em última análise, reforça, primeiro, o posicionamento do setor produtivo e, segundo, os valores de quem quer uma sociedade mais justa, mais igualitária, mas principalmente com mais oportunidade e socialmente adequada para os nossos filhos e netos. Bruno, deixa eu lançar um holofote para ti agora. Eu acho que vocês assumiram as respectivas presidências no mesmo ano, né? Foi no mesmo ano que o presidente Domingos entrou, tu também entrou ali como presidente, né? Da administração do presidente Domingos, que diferenciais tu consegue perceber para o Sindicato Rural de Tapes? Igor, eu faço parte da diretoria do Sindicato Rural, acho que já vai para uns 12 anos, mais ou menos. Então, e de comissões jovens desde a época do presidente Esperotto. Vou te dizer o que eu enxergo no presidente Domingos como uma grande qualidade e virtude. Essa capacidade de diálogo. É uma abertura, né? Essa capacidade de diálogo é muito importante para quem está representando uma entidade tão importante quanto a Farsul. Porque, como bem ele disse, nós temos posição, mas não podemos ter um lado. O nosso espaço é um ambiente democrático, onde existem opiniões diversas e que as pessoas podem divergir em algum momento. Mas nós precisamos chegar no ponto comum. E o Domingos tem essa capacidade de diálogo incontestável. Essa, para mim, é uma característica específica do presidente Domingos. Agora, a entidade
Far Sul, o que talvez a gente possa enxergar como uma grande virtude, eficiência de gestão. E essas são as palavras que eu diria para o presidente Domingos. Tá certo, muito bom. Diálogo, mas posições muito firmes, né, Igor? Essa é uma característica dessa direção, né? A nossa diretoria harmoniza, procura conversar com todos, mas sem nunca perder o foco, que é o bem comum do produtor rural. Esse é o nosso objetivo, né? Presidente, queria também saber aqui do presidente, hoje, assim, depois de tantos anos, já a gente meio se encaminhando aí para o final, né? Porque o nosso tempo é meio curto aqui. Depois de tantos anos dedicado ao campo, quando o presidente olha para trás, assim, gostaria de ser lembrado como que tipo de produtor e que tipo de líder? Um produtor técnico que acredita na inovação, na tecnologia, na pesquisa, na extensão rural e na boa informação e principalmente na qualificação de mercados, na busca de mercados e na excelência produtiva, que é a característica do povo gaúcho brasileiro. A agricultura brasileira é o que é hoje, ou seja, o maior exportador líquido de alimentos com reconhecimento internacional, porque o gaúcho saiu das nossas fronteiras e foi Brasil acima para colonizar e principalmente produzir alimentos. Então, como sob ponto de vista técnico, nós queremos deixar este legado. E mais, queremos sim deixar a nossa marca como posições firmes e de reaproximação junto à opinião pública urbana. Eu penso que nós precisamos recuperar o espaço perdido e principalmente colocar novamente o produtor rural na sua posição de destaque que ele é merecedor e que sempre foi extremamente valorizado pela sociedade gaúcha e brasileira e que nós deixamos até por um ponto de ausência, de presença nossa, porque desejamos estar sempre produzindo com muita eficiência e deixamos de nos comunicar com a população urbana das grandes cidades e das médias cidades. Porque as cidades pequenas, elas estão muito misturadas junto com o setor produtivo, mas as médias e grandes não. E comunicação é o que o outro entende, não o que eu falo. E nós, produtores rurais, falamos muito mal durante um tempo e deixamos com que a nossa imagem fosse manipulada. Então, nós queremos deixar, porque isso é uma questão de educação, e educação são gerações. É esta retomada para que a sociedade brasileira tenha orgulho novamente do produtor rural gaúcho e brasileiro, e que nós possamos conjugar o nós para construir uma sociedade melhor. Tá certo, muito bom. Obrigado, presidente. Bruno, palavras finais, o que tu teria para dizer aqui para o nosso produtor que está assistindo o nosso episódio daqui da nossa região, Centro-Sul do Estado? Bom, só agradecer mais uma vez a presença do presidente Domingos, ao Mediacampo por ter vindo realizar esse podcast importante aqui dentro do nosso sindicato, dizer que nós estamos com as portas abertas para representar o nosso produtor da melhor forma, dentro das nossas limitações, porque todos nós temos limitações. Sim. E dizer que seguimos confiando nas orientações que temos da nossa federação e que sempre procuramos fazer o melhor. Sempre aqui dentro do sindicato buscamos o melhor para o produtor. Não o ideal, mas o plausível, o que se pode ser feito. Sim. E essas são as nossas considerações. Tá bom, maravilha, obrigado. Presidente Domingos, então, as últimas palavras aí para o nosso produtor que está assistindo aí o nosso Podcampo. Primeiro, agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui em Tapes, no belo sindicato rural, parabenizar a gestão do presidente Bruno e toda a sua diretoria pelo belo evento que está começando, nessa jornada técnica, mas principalmente conclamar a todos os nossos produtores e produtoras rurais para que se unam ao nosso sindicato, à nossa federação, que acreditem no nosso trabalho. Vamos errar, vamos acertar, mas que somos produtores rurais iguais a vocês,
que querem valorização da nossa atividade, a valorização dos nossos costumes, dos nossos valores. E isso passa, sim, por entidades fortes. E, principalmente, que nós, produtores rurais, façamos um pouquinho de exposição, porque a política partidária, que se resolverá em outubro deste ano, é muito importante para o nosso futuro. Posicionem-se, busquem votos em pessoas que estejam alinhadas, mais uma vez, no direito de propriedade, na meritocracia, no Estado mínimo, na livre iniciativa. E contem conosco na Federação da Agricultura para realizar todas as atividades que são necessárias para o produtor rural. Muito obrigado, Igor. Foi um prazer estarmos aqui no PodCampo, mas principalmente desfrutar da tua companhia e do nosso presidente Bruno. Muito bem, eu que agradeço também aí aos presidentes, né, apoiando aí sempre a nossa iniciativa de levar a informação e também de comunicar com o produtor e também com o pessoal da cidade. Muita gente também da cidade ouve o PodCampo, né? Uma satisfação estar aqui com vocês também, né? E essa foi mais uma edição do nosso PodCampo, edição especial do 9º ciclo de palestras técnicas do Sindicato Rural de Tapes e Sentinela do Sul. Essa edição do PodCampo tem o patrocínio do Sindicato Rural de Tapes e Sentinela do Sul e também da Estara Pioneira, que está sempre conosco aí nas edições do PodCampo no estado todo. Um abraço a todos, foi uma satisfação fazer esse podcast aqui para vocês e fica o incentivo para curtir a nossa página lá no Instagram do Mídia Campo. Um abraço.